Ah, não. Bom, eu vou estar falando do uso das tecnologias para os profissionais da educação. Mas vou me apresentar. A introdução. Em 1960, foi o ano que o Brasil ele começou a utilizar a tecnologia para como poder introduzir ela da melhor maneira na sala de aula. Assim, ela foi sendo cada vez mais explorada. E com isso foram surgindo ideias de como utilizá-la da maneira possível. Só que por ser em 1960 e ser bem antigo, a tecnologia na educação trouxe bastante vantagens. Ou seja, ela ia auxiliar bastante o professor. Com isso foram surgindo problemas de que o computador, junto da tecnologia, pudesse substituir um professor em sala de aula. Só que não foi bem isso que aconteceu. Eles conseguiram aliar as duas coisas, tornando uma aula bem mais dinâmica e bem mais interessante. A problemática é de que forma a inserção de tecnologias na educação irá auxiliar no trabalho efetivo dos profissionais da educação. As hipóteses são que as atividades propostas elas ficarão bem mais interessantes, e uma vez que os alunos eles tiverem mais vontade de aprender, o desempenho deles vai ser bem maior. E trabalhando de forma produtiva com esses recursos, igual eu falei, o resultado será excelente e o investimento também. A justificativa é que hoje em dia a tecnologia ela cresce cada vez mais, se tornando uma bola de neve. Ou seja, quanto mais vai passando o tempo, mais ela vai aumentando. E se a gente não se adaptar com ela, a gente vai ficando para trás. Com isso, aquelas pessoas que têm mais interesse, que têm aquela vontade de aprender, de passar adiante, vai indo lá na frente e nós vamos ficando para trás. E ocorre também, se a gente não praticar, os nossos conhecimentos que a gente obteve um dia vão ser todos deixados para trás. E também implicará bastante para o avanço na vida e nos conhecimentos. Portanto, é sempre importante dar continuidade com os estudos e o conhecimento. Através disso, o MEC ele possibilita bastante. Ele oferece cursos para os professores para poder se capacitar cada vez mais. O objetivo geral é compreender o uso efetivo das tecnologias no profissional da educação. Ou seja, de uma maneira que essa compreensão ela possa facilitar, onde a pessoa já aprendeu e ela está ensinando para outra pessoa. Isso tudo dentro do ambiente escolar. O objetivo específico é poder verificar quais serão as metodologias utilizadas por esses professores e também verificar quais serão os conteúdos que serão aplicados de uma maneira que irá chamar a atenção dos alunos, ou seja, tornando uma aula dinâmica. Por exemplo, se o professor ele faz uso de um data show, de uma tecnologia, de um vídeo, de uma televisão, a aula será bem mais aproveitosa, porque quando o professor ele fala 1 hora, é bem mais cansativo, o aluno não vai aprender quase nada, não vai ter nada que chame a atenção dele. E avaliar também qual é a expectativa do professor no ambiente do laboratório, ou seja, onde está mais voltado a tecnologia dentro do ambiente escolar. E verificar as atividades utilizadas no desenvolvimento nas aulas. E verificar também os softwares de aprendizagem que o laboratório vai oferecer. E também a participação dos alunos e também do professor das atividades do laboratório. Aí o referencial teórico. Foi em 1977, com a criação da Secretaria Especial de Informática, ela tinha como objetivo inserir os computadores no ambiente escolar. Ou seja, ela ia possibilitar muito mais a aula e o ensino dos alunos. Por exemplo, o laboratório, a escola, talvez é o único meio para aqueles alunos que não têm tanta necessidade. Por exemplo, não tem um computador em casa,
Então, na escola, vai ser onde que ele vai poder aproveitar bastante isso. Então, o que tem que acontecer? O professor ele tem que ser apto para poder passar os conhecimentos que ele tem para esse aluno. Ou seja, se um aluno ele não tem tanto recurso para poder ter um curso, se na escola, que é o ambiente que ele está lá para poder aprender, ele não for ensinado de uma maneira correta, não vai adiantar de nada. Tanto para o professor que fez o curso e também para o aluno que está ali com vontade de aprender, mas não tem como. Em 1997, um pouco tempo depois, surgiu o PROINFO, que foi o Programa Nacional de Informática na Educação. Ele oferecia para os docentes cursos de capacitação, onde, por exemplo, aqueles professores mais antigos que fizeram faculdade ou que, na época que fizeram faculdade, não tinha tantos recursos como os computadores, talvez era mais aquele básico. Só que como eles continuavam trabalhando com aula, aí não conseguiram se adaptar com o computador. Então, o PROINFO ele veio oferecendo, tanto para os professores como para os estudantes. E o Programa Nacional de Tecnologia Educacional, ele vem desde 2008 realizando os cursos, e já foram entregues mais de 644.983 diplomas para os profissionais, ou seja, foi muito grande o número de profissionais que se adaptaram para esse meio. E que foi uma das primeiras iniciativas ofertadas foi o Laboratório de Informática. E em 1999, o Ministério da Educação ele mostrou que somente 3,5% das escolas oferecia onde se oferecia o ensino fundamental possuía computador com internet para os alunos, ou seja, é um número muito pouco, a porcentagem é bem baixa, mas porém o ano é muito antigo, ou seja, hoje já está bem mais atualizado. Várias escolas possuem os laboratórios. Com isso foi surgindo uma nova tecnologia oferecida pelo MEC, que foi o tablet para os professores, que foi a partir do ano de 2012 que teve essa iniciativa, ou seja, eles queriam melhorar a aprendizagem e também modernar. Com isso, o MEC ele foi um dos maiores que deu investimento, que ele foi disponibilizando também apenas para os profissionais que exerciam, que trabalhavam na escola, mas porém naquelas escolas que já possuíam o laboratório de informática, porque precisava da internet, do Wi-Fi, para poder utilizar o tablet. Então, aquelas escolas que eram mais afastadas, ia demorar um pouco para receber, pelo fato da internet. E, de acordo com o MEC, os docentes que serão privilegiados são aqueles que trabalham com o ensino médio. E até o mês de julho de 2003 foram entregues mais de 378 mil tablets para os professores. E a Luísa Mercadante, ele afirma que a inclusão ele tem que começar principalmente pelo professor. Ou seja, se ele não tiver apto a ensinar, não vai adiantar nada, porque não vai ter aquela base para o aluno. Ele vai saber para ele mesmo, mas não vai saber transmitir para outra pessoa. Esse trabalho ele foi feito através de pesquisas bibliográficas, onde foram relatados as obras e os autores que eles defendiam essa mesma ideia, quanto para o pensamento, que eles queriam expressar, trazendo benefícios quantitativos e qualitativos. Bom, esse trabalho, a gente pode observar que a tecnologia no ambiente educacional, ela só trouxe vantagens. E o computador, junto da tecnologia, ele se torna um grande aliado na educação. Ou seja, hoje tudo acontece através de um computador. Se o professor está na escola e ele quer imprimir uma prova, ele vai ter que precisar do auxílio do computador. Um arquivo, tipo assim, se ele salva lá, vai ficar bem mais rápido, se ele tem um notebook, se ele tem um tablet, como foi oferecido. E dessa forma, essas ferramentas tecnológicas, elas trouxeram bastante vantagens em relação ao ensino
por conta disso. Aí aqui são os alunos com os computadores. Muitos pais que iam na escola perguntavam se os computadores eram de verdade, se eles podiam levar para casa, só que não, porque era da escola, eles receberam na escola. Aqui não. Aí esse aqui são os professores que receberam o tablet, ele é amarelinho, tá positivo, e tem o MEC atrás, que foi em Santa Maria, os professores que receberam. Aí é o tablet do Ministério da Educação. Ele é todo simbólico, representando que é escolar, né?